Amado, deseo que seas ¿qué? Prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Ponga atención, deje este versículo por favor. 3 cosas. Deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. ¿Cómo sus emociones pueden afectar a su economía? ¿Cómo afectan? Sí afectan. Y yo le respondo, sí. La manera como usted está económicamente tiene mucho que ver a la manera como usted está emocionalmente, espiritualmente y mentalmente. No sé si me doy a entender. La manera como usted maneja el dinero, cómo usted gasta, cómo usted invierte, en dónde usted invierte, el tanto de dinero que usted gana. Todo eso es resultado de cómo está su alma. Deseo que seas prosperado en todo. ¿Qué es ser prosperado en todo? Es ser feliz en el amor, es estar bien de salud, es estar bien económicamente, es estar bien en todo. Que seas prosperado no en algunas cosas. Aquellas personas que tienen éxito pero no son exitosas. El director de la empresa pero no es feliz. Y que tengas que salud, porque sin salud de nada sirve. A la vez que tu alma prospera. Aquí está el secreto. A veces se les cae el 20, porque aquí está el secreto. A la vez que mi alma prospera, voy a repetirlo, a la vez que mi alma prospera, yo tendré salud física, emocional, mental, espiritual y seré prosperado en todo. No es de afuera hacia adentro, es desde adentro hacia afuera. Le cuesta a mucha gente entender eso. Si su alma prospera, si usted está bien con usted, con Dios, con los demás, usted va a prosperar. Usted no paga la deuda porque no tiene dinero. Usted no se lleva bien con las personas, no es porque usted es mala persona, es porque su alma está mal. Quizás desconectó de Dios. Já intentaram prender algo que estava desenchufado? Já intentaram? Prender a cafeteira e não prende, ¿por quê? Porque não está enchufada. Nunca les passou isso? Algo que aqui se diz mal contacto? É um mal contacto. Aquele cargador que você tem allá, que você não compra um novo e queira com mal contacto. Já viram? Que tem que dobrar o cable assim. E às vezes estamos assim. Aí que eu não penso, não, eu vou fazer cursos, eu vou invertir em todo o de afuera. Está bem, está excelente. Pero lo de afuera não vai a resultar se lo de adentro não está bem. Se você não aprende a manejar suas emoções, você vai malgastar o dinheiro. Ou você só vai guardar. Você vai fracassar em negócios. Você se vai decepcionar e vai a cair, a decair. ¿Sí me doy a entender? Yo deseo que ustedes prosperen en todo, pero a la vez que tu alma prospera. A la vez que tu alma prospera. A la vez que usted en su alma está bien, con sus emociones bien, espiritualmente con Dios bien, usted va a prosperar en todo. ¿Quién comprendió? Ahora vea la importancia de estar bien. Porque hay quienes por no tener bien resuelto lo de adentro, mete la pata en lo de afuera. ¿O no? No es de afuera adentro, es de adentro afuera. Provérbios dice, leímos ayer, ponga Provérbios por favor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu dinheiro en el guardadito. ¿Ah? Sobre toda cosa guardada, guarda tu coração, porque de ele emana a vida. Você quer guardar dinheiro? Pode guardar dinheiro. Você quer guardar roupa? Pode guardar roupa. Você quer guardar recuerdos, documentos, fotos, el peluche de sua expareja, você quer guardar aquele arete de sua abuela, guarda o que você quer, pero sobre toda coisa que devemos de guardar, la mais importante
es el corazón. Y cuando la Biblia se refiere a corazón, ella está hablando acerca de las emociones, pensamientos, sentimientos, intelecto, su alma, su interior. Guardar su corazón de rencores, de resentimientos, de malicias, de odio, de orgullo, de soberbia. Guardar su corazón de vanidades. Dios quiere habitar en su corazón. Tanto que, un ejemplo, ¿ya vieron ustedes aquellas personas que dicen tener experiencias de muerte? Que dicen ver su propio cuerpo. ¿Ya vieron algo así? Ellas no dicen que vieron su alma. Ellas ven que, porque somos un alma. Es esto. El cuerpo en tierra. El espíritu, el aire, va para Dios. Y es el alma que Dios toma. Es el corazón que Dios va a juzgar. Usted tiene que guardar su corazón. Amén. Judas tenía un problema en su alma. Y él cambió a Jesús por ¿cuántas monedas? 30 monedas de plata. 30 monedas. Y después se ahorcó. Mira cómo estaba mal Judas. Jesús le dijo así: ¿por qué llenó Satanás a tu corazón? O mejor, la Biblia dice que Satanás le llenó el corazón de Judas. Fue después el apóstol Pedro que habló con Ananías y Zafiro, una pareja que había prometido dar un terreno para Dios en la iglesia primitiva. Y cuando ellos vendieron el terreno, teniendo el dinero, ellos hicieron un acuerdo: vamos a decir que vendimos por la mitad y la mitad de la mitad damos. Cuando se acercaron, Pedro ya le miró y dijo así: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste que Satanás llenase a tu corazón? Es lo que el diablo más quiere. ¿Por qué, pastor? Porque del corazón emana ¿qué? La vida. La vida que vivimos emana del corazón. La manera como nos comportamos, la manera como hablamos, la manera como pensamos, la manera como reaccionamos, la fuente en donde todo eso se inicia es el corazón. El corazón no es el órgano, es el intelecto, es el alma, es el pensamiento. ¿Me doy a entender? Por eso que una persona herida hiere. Una persona lastimada lastima. Una persona que no está bien no consigue llevarse bien con los demás. ¿Quién está comprendiendo? Usted guarda un montón de cosas que son importantes. Guarda su corazón. Vea essa história de 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Pero el Señor le dijo a Samuel: estoy muy disgustado. ¿Qué significa disgustado? Enojado. Mira, Dios hablando, ¿eh? Dios hablando. Estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené. Deja ahí, por favor. Saúl fue el primer rey de la nación de Israel. Y él fue un rey según el corazón de los hombres, no según el corazón de Dios. Pero él tenía todo para ser un rey exitoso, un rey próspero, con un reinado fuerte. Dios lo ungió. Dios estaba con él. Solo para que usted tenga una idea, después busque saber la historia de Saúl. Porque cuando Dios le mandó el profeta Samuel ir a buscarlo para ungirlo como rey, él era una persona normal. Era como todos nosotros, así del pueblo, gente común, corriente. Y él estaba incluso, era una persona muy humilde, estaba buscando como un asno ahí, un animalito que había perdido. Y el profeta estaba detrás de él, porque Dios me mandó ungirte rey de Israel. En este momento que el profeta le bendice a aquel que era uno más, en medio de la multitud, Dios pasó a estar con él. Y él pasó a tener autoridad. Y las personas le miraban, y ahí está nuestro rey, y empezaron a alabarlo. Y él empezó a ganar muchas batallas, muchas victorias, porque todas las batallas era Dios quien iba con él. Él se dejó llevar, él pensaba que era él. Y este rey, llamado Saúl, que era del deseo del pueblo, y Dios bendijo, Dios le mandó en una última batalla que ele fuera a un pueblo, y que en este pueblo, él dijo así: van a exterminar
todo. Não vai deixar um animal vivo. E ele que hizo? Se foi. Foi à batalha, Deus foi com ele, venceram na batalha, e no momento de sacrificar todo, como Deus havia dito, ele, como se diz aqui, preservou, ele disse, para que vai matar? Não, reservou, assim é, e isso não. Neste momento, é que Deus dijo isso. Estou que? Disgustado. Quer saber usted o que le enoja a Deus? Estas duas coisas. Se ha apartado de mim e não ha cumprido o que lhe ordenei com o que lhe ordenei a ser. Que é o que lhe enoja a Deus? Primeiro, que nos apartemos. Você nunca vai ver na Bíblia que Deus se aparta. Sempre somos nós outros. Deus nunca quebranta uma aliança, nunca quebranta um pacto. Por isso que Ele odia o divórcio. Sempre somos nós outros. Deus nunca lhe derrou. Deus nunca lhe abandonou. Se alguém está lejos de Deus, não é porque Deus se alejou, é porque uno se aleja. Por isso que é Deus que tem que fazer uma aliança com nós outros. Porque se nós hacemos com Ele, rompemos. Rompemos e somos infieles. Me haga entender? Ele se apartou de Deus, hizo o que queria ser, e ele hizo algo que para Deus é assim abominável. Ele hizo uma obediência a medias. Repita comigo, uma obediência. Calma, uma obediência a medias é uma desobediência. Uma obediência a medias é uma desobediência. O que significa isso? Ele obedeceu o que Deus lhe disse. Ele foi à batalha. Ele matou a quem deveria de matar. Pero não lo hizo todo a la maneira de Deus. Ele pôs um pouco de sua vontade em isto. E é isso o que nos estorbe na igreja. Porque é possível que vocês tenham na igreja apartado de Deus? É possível? Sim ou não, gente? É possível que alguém tenha na igreja apartado de Deus? Quem não vem à igreja está apartado de Deus? E quem está na igreja tem como estar apartado de Deus? Claro que sim. Quer ver como? Quantas parejas que vivem juntos e já não são mais parejas? É possível estar dentro da igreja e já não mais estar casado com Deus. E haver abandonado o altar. Esse é apartar-se. Ou seja, está comigo e a la vez não está. Está, pero não está. Se lhe disse viúva de marido vivo. Não é assim? E aí, que foi o que isso? Ele não cumpriu com o que Deus lhe havia ordenado. Ele isso na obediência a medias. E há muita gente assim na igreja. Pastor, eu hago todo o que Deus me manda, todo o que vocês pedem, todo o que isso, todo, eu sou excelente persona, pero é a média, não lo hace bem como deve de ser. Hace algumas coisas e outras não. É uma obediência que é uma desobediência. Me deu a entender? Al amanhecer, se levantou e foi a buscar a quem? O profeta Samuel foi a buscar a Saúl. A primeira vez que ele foi a buscar, lo ungiu como rei. Esta já não era assim. E lhe avisaram que havia estado em donde? Em Carmelo. Carmelo é del Carmelo, pero não el de Elias, é um outro, é um Carmelo diferente. Donde havia levantado um monumento, donde havia levantado guarda essa palavra. Samuel, quando foi a buscar Saúl, ao invés de encontrá-lo arrependido por el pecado que havia cometido, ele estava preparando Qual é a diferença entre um monumento e um altar? Diana Caçadora, tem lá um monumento a Frida Kahlo, tem um monumento à Revolução, tem um montão de monumentos. O que é um monumento? É para ser memória, homenagear, elogiar, alabar, recordar a um momento histórico ou a uma pessoa. Ou não é assim? Então, Saúl, ele por haver ganado a batalha, porque Deus lhe deu a vitória, ele estava levantando um monumento para ser, como se diz a palavra? Eternizado, para ser inmortalizado, para que a gente mirar aquela imagem e recordar a nosso Rei poderoso, nosso amor grandíssimo, nosso Salvador. Ele estava assim no monumento. O que significa monumento? Monumento é ser algo para mim, é querer a glória para mim, é pensar solamente em mim, llenar-se de vanidade, de ego, ter um ego do tamanho do mundo, aquele que não era nada,
Aquele que não era nada, que Deus havia sacado, que Deus havia ungido, que Deus havia usado, estava sendo um monumento para quem? Para si, em algum lugar chamado Carmelo, que não é igual que o de Elias. Elias en el Carmelo não hizo um monumento, ele levantou Qual é a diferença? Que no altar é para adorar a Deus, é para hacer a vontade de Deus, é para que a gente glorifique a Deus, é para que a gente se recuerde e se vuelva a quem? A Deus. Um monumento é para nós outros. Eu me quedei pensando, imagine-se se em todas as cidades do mundo, em onde há um monumento, hubiera um altar. Qualquer país seria muito melhor, porque um altar nos hace recordar que temos que fazer a vontade de Deus, aunque nos cueste um sacrifício. Só para terminar, a vida deste homem chamado Saúl, aunque era um rei, Deus desta vez já não pudo mais compactuar. Ele se alejou, ele se apartou, então Deus também se apartou. Ele seguiu como rei, mas sua vida foi um inferno. Seu filho faleceu, seu reinado se volviu um desordem, se acabou a prosperidade, a alegria. Para que você tenha uma ideia, ele se puso endemoniado. Foi aí que ele contratou a David para tocar-lhe, para que lo calmara com canções. Não é assim? Um homem que um dia estava lleno de Deus, agora estava endemoniado, porque ao invés de fazer um altar para Deus, ele hizo tudo para si. Porque a gente que é assim, já tem facilidade de fazer coisas para ela, mas quando é para atender-lhe a Deus, ela não faz com a mesma força. Ela não quer. Vocês estão compreendendo? Porque cada quem quer levantar monumentos. O que significa monumento? Hacer coisas para mim, hacer o que eu quero, segundo o que a mim me agrada. Que é um altar? Hacer o que não quero, para aquele que eu quero agradar, hacer sua vontade, para que ele seja glorificado. Amém? Então eu posso ter uma família como um monumento, posso ter um negócio como se fosse um monumento, ou eu posso ter nesses lugares um altar, hacer de esses lugares um altar. Ou seja, isto é para Deus, para a glória de Deus, para que a gente sepa que meu Deus é grande. Amém? Sabe como terminou a vida de Saúl? Ele se suicidou. Todas as vezes que o povo levanta monumentos, viene miséria e desgraça. Pero todas as vezes que levanta altar, ou seja, querem relacionar-se com Deus, querem conhecer a Deus, querem glorificar a Ele, Deus envia bendições. Você decide o que você quer em sua vida. Se o que você hace, o que hace é para você ou é para a glória de Deus. Se você vive para a glória de Deus, você vai prosperar. Se você só vive para ser alabado e glorificado, não conte com Deus, porque Ele não quer monumentos, Ele quer altares, em onde Ele pueda descender. O avião aterriza. ¿Sí se aterriza? El avión aterriza en cualquier lugar. Son lugares especiales en una pista específica preparadas para esto. Dios tampoco viene a cualquier lugar. Es solo en donde hay un altar. Es solo en donde hay un deseo de que Él sea glorificado. Por eso Dios eligió a David, un hombre según el corazón de Dios. ¿Ya escucharon eso? ¿Por qué David es el hombre según el corazón de Dios? Porque Saúl fue el rey elegido por las personas. Davi foi elegido por Deus, porque Davi queria glorificar a Deus, e Davi regou el tepate. Davi pecou, pero Davi, ao invés de quando pecou, e busquem na Bíblia, Davi quando pecou, ele não foi a ser um monumento, ele buscou um cerro e levantou o quê? Um altar. Um altar. É o que Deus quer saber. Você está aqui para quê? Quer um monumento? Quer uma vida monumental, para que a gente mire e lhe dê as graças e a glória, ou você quer uma vida em onde a gente vê que todo o que você ha logrado foi graças a Ele e glorifique a Ele? É isso o que depende.